Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. E nós estamos aqui no nosso quadro Jornada de Leitura, fazendo a leitura deste livro de Santa Teresa de Jesus, Castelo Interior ou Moradas. E hoje nós vamos entrar nas sétimas moradas, que são as últimas moradas do castelo, em que Santa Teresa passou essa caminhada, essa jornada toda, nos ensinando como chegar ao cerne do castelo onde reside o rei, que é Deus. E as sétimas moradas, ela possui 4 capítulos. E nós vamos juntos aqui iniciar a leitura do primeiro capítulo, então, da sétima morada. Então, vamos juntos ouvir o que Santa Teresa nos traz neste conteúdo. E ela aqui tem uma explanação sobre o que leremos neste primeiro capítulo. Grandes mercês feitas por Deus, algumas que entram nas sétimas moradas. Diz como, a seu parecer, há alguma diferença entre a alma e o espírito, embora sejam uma coisa só. Há pontos notáveis. Vamos juntos. Parecerá a vós, irmãs, que depois de tanto falar sobre este caminho espiritual, nada mais resta dizer. Seria desatino pensá-lo. A grandeza de Deus não tem limites, tampouco tem suas obras. Quem poderá avaliar suas misericórdias e maravilhas? É impossível. Não vos espanteis do que está dito, nem do que se vai dizer. É apenas uma cifra, um traço em comparação do que se poderia falar de Deus. Ele nos faz grande misericórdia quando nos comunica tais segredos por meio de alguma pessoa. Quanto mais conhecermos estas comunicações com as criaturas, mais louvaremos sua grandeza. Tenhamos sempre em muita consideração as almas, com as quais o Senhor tanto se deleita. Embora cada um de nós tenha sua alma, não entendemos os grandes segredos que nela existem. É que não a estimamos como criatura feita à imagem de Deus. Praz a sua majestade, se for servido, dirigir a minha pena. Faça-me ele compreender como vos hei de explicar alguma coisa do inefável que Deus revela a quem introduz nesta morada. Muito o tenho suplicado a sua majestade. Ele sabe como a minha intenção é que suas misericórdias não fiquem ocultas, a fim de que seu nome seja mais louvado e glorificado. Tenho esperança de que o Senhor me fará esta mercê, não por mim, mas por vós, irmãs. É preciso que entendais quanto importa não haver impedimento de vossa parte, a fim de que o esposo celebre com vossas almas o matrimônio espiritual. Esse matrimônio traz consigo imensos benefícios, como vereis. Ó grande Deus, justo é que uma criatura não miserável, ó grande Deus, justo é que uma criatura tão miserável como eu hesite ao tratar de assunto tão superior a todo o meu merecimento e compreensão. Na verdade, tenho andado em grande confusão. Por um lado, pensei que talvez fosse melhor resumir esta morada em poucas palavras. Poderão imaginar que a conheço por experiência, o que me causa grandíssimo vexame, sabendo eu quem sou. É um sentimento terrível. Por outra parte, pareceu-me tentação e fraqueza essa ideia. Seja Deus louvado e conhecido um pouquinho mais. Que grite contra mim o mundo inteiro. Aliás, talvez eu já esteja morta quando vierem à luz estas linhas.
Bendito seja aquele que vive e viverá para sempre. Amém. Quando nosso Senhor é servido, apieda-se de tudo que esta alma padece e já padeceu, ansiando por sua presença e amor. Ele já a tomou sobrenaturalmente por sua esposa. Antes de consumar o matrimônio espiritual, a introduz em sua morada, que é a sétima. Assim como num outro céu, Sua Majestade deve ter em nós um lugar de descanso, onde só Ele reside. Podemos chamá-lo de outro céu. Importa muito, irmãs, não pensarmos que a alma seja obscura. Como não havemos, achamos geralmente que não há outra luz interior, além da luz material e visível. Ficamos supondo que dentro de nós reine uma espécie de escuridão. Quando a alma não está em graça por ter cometido pecado mortal, reconheço que realmente é assim, não por falta do sol da justiça que está nela, dando-lhe o ser, senão por sua incapacidade para receber a luz. Julgo ter dito isso na primeira morada. Referi-me a uma pessoa, que é a própria santa, a qual foi dada a entender que estas desventuradas almas estão como um obscuro cárcere. Permanecem cegas e mudas, atadas de pés e mãos. São incapazes de fazer qualquer boa ação que lhes seja de proveito para merecerem o favor divino. Com razão, devemos compadecer-nos delas e lastimá-las, considerando que durante certo tempo estivemos nas mesmas condições. Também com elas o Senhor pode usar de misericórdia. Tomemos, irmãs, particular cuidado neste ponto, não nos descuidando de suplicar a Sua Majestade pelos que estão em pecado mortal. É grandíssima esmola, devemos ter muita piedade deles. Suponhamos encontrar um cristão amarrado a um poste, com as mãos atadas para trás por fortíssima cadeia. Está ele morrendo de fome. Não que lhe falte alimento, tendo junto de si as mais delicadas iguarias. Não as pode pegar e levar à boca. Além do mais, sente-se completamente enfastiado. Não seria grande crueldade se o ficássemos olhando sem lhe chegar o alimento à boca? E que seria se por vossa oração lhe caíssem das mãos as cadeias? Bem vedes o que devereis fazer. Por amor de Deus vos rogo, em vossas orações, lembrai-vos sempre dos que estão em semelhante estado. Não tratemos deles agora. Falemos das almas que, pela misericórdia de Deus, fizeram penitência de seus pecados e se achem em estado de graça. Não as consideremos estreitas e limitadas. São um mundo interior, onde cabem tantos e tão lindos aposentos conforme tendes visto. E é razoável que seja assim. Dentro delas há um aposento para o próprio Deus. Quando Sua Majestade concede a graça do divino matrimônio, primeiro introduz a alma nesta morada onde ele habita. Sua Majestade quer que seja diferente dos outros arroubamentos. Bem creio que o Senhor une a alma consigo nos arroubamentos, assim como na oração chamada de união. Contudo, a alma não entra em seu centro, como aqui nesta morada. Antes de tudo, passava somente na parte superior. Não importa muito, de um ou de outro modo, o Senhor a unia a si. Foi o que aconteceu a São Paulo em sua conversão. E aqui há uma citação, essa passagem é de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 8. O Senhor o impediu de conhecer a graça que lhe fazia. A alma fica cega e muda,
perde o sentido de como se realiza a mercê na qual se regozija. Com efeito, o grande deleite que a alma experimenta é o de sentir-se perto de Deus. Nessa primeira união, ela nada entende, porque as faculdades se perdem. Com licença para uma água. Continuamos ainda sob um forte e intenso calor. Aqui na última das moradas passa-se de outra maneira. Nosso bom Deus quer tirar-lhe as escamas dos olhos, quer que veja e entenda ao menos parte da graça que lhe faz, o que se efetua de modo um tanto estranho. Introduzida nesta morada por visão intelectual, se lhe descobre a Santíssima Trindade. Deus em 3 pessoas, mediante certa maneira de representação da verdade. Primeiro, lhe vem uma inflamação do espírito, com uma nuvem de grandíssima claridade. Vê então nitidamente a distinção das divinas pessoas. Por uma notícia admirável que lhe é infundida, entende com certeza absoluta que as 3 são uma substância, um poder, um saber, um só Deus. Dessa maneira, podemos dizer que a alma entende ali, por ter visto o que cremos pela fé. Embora não tenha contemplado com os olhos do corpo, nem com os da alma, porque não é visão imaginária. Aqui as 3 pessoas se lhe comunicam e falam. Fazem-na compreender aquelas palavras do Senhor no Evangelho, dizendo que viria ele para com o Pai e o Espírito Santo, para morar na alma que o ama e guarda seus mandamentos. E aqui outra citação do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Valha-me Deus, como são verdadeiras estas palavras, e como é diferente ouvi-las e crer, entendendo-lhe a verdade por via sobrenatural. Cada dia esta alma se admira mais, porque lhe parece que as 3 divinas pessoas nunca mais se apartaram dela. Percebe nitidamente, do modo sobredito, que elas estão em seu interior, no mais íntimo. Num abismo profundo que ela não se sabe definir por lhe faltar ciência. Sente em si esta divina companhia. Imaginareis que não andará em seus sentidos. Estará tão absorta que não poderá prestar atenção em coisa alguma. Pois eu vos digo que em tudo o que é serviço de Deus, ela pode fazê-lo, e muito mais que antes. Terminadas as ocupações, permanece naquela agradável companhia. Se esta alma não faltar a Deus, ele jamais lhe faltará, dando-lhe sempre a perceber claramente sua divina presença. De sua parte, ela tem grande confiança de que Deus, tendo-lhe feito tal mercê, não deixará de concedê-la, nem permitirá que a perca. É justo pensar assim. Contudo, ela não deixa de andar com o maior cuidado, a fim de não desagradar o Senhor de maneira alguma. Entenda-se que o trazer em si esta presença não é de modo tão perfeito, isto é, tão claro como lhe foi manifestado, na primeira vez ou em algumas outras, nas quais apraz a Deus fazer-lhe este favor. Se não fosse assim, seria impossível cuidar de qualquer coisa e até mesmo viver com os demais homens. Embora a visão não seja com luz tão clara, a alma não deixa de perceber que está na companhia do Senhor. Digamos, ser alguém que está com outras pessoas num aposento inundado de luz, cujas janelas se fechassem de repente, deixando-os na escuridão. Até voltar à luz, deixaria de ver as outras pessoas.
nem por isso deixaria de ter certeza de estarem ali. Compreende? Seria razoável perguntar: se a alma quiser, pode tornar a ver as pessoas divinas ao voltar à luz? Absolutamente não está em suas mãos. Depende de nosso Senhor querer abrir-lhe as janelas do intelecto. Já é grande misericórdia nunca se apartar dela e conseguir que o compreenda com tanta evidência. Por meio desta admirável companhia, parece que a Divina Majestade quer dispor a alma para coisas mais sublimes. Está claro que é grande auxílio para se adiantar na perfeição em tudo. Também para perder o temor, sentido algumas vezes ao receber outras mercês, conforme ficou dito. Com efeito, aquela pessoa que tudo tinha progredido, parecia-lhe que o essencial do seu espírito jamais se apartava daquele aposento, por maiores que fossem os sofrimentos e negócios. Assim, de certo modo, tinha a impressão de andar dividida. Pouco depois de lhe fazer Deus esta mercê, sobrevieram-lhe grandes sofrimentos. Ela se queixava, então, de sua própria alma à semelhança de Marta, quando se queixou de Maria. Isso é uma citação de Lucas, capítulo 10, versículos 40. Perguntava-lhe, por vezes, como podia estar sempre se deleitando naquela quietude a seu prazer, deixando-a em tantos sofrimentos e ocupações, sem lhe fazer companhia. E com licença. Isto nos parecerá desatino, filhas, mas verdadeiramente assim acontece. Sabemos que a alma é una, forma um todo. Contudo, o que afirmo não é fantasia, é fato muito comum. Por isso eu dizia que, em vista de certas coisas experimentadas em nosso interior, se percebe claramente haver uma diferença. É bem sensível entre a alma e o espírito. Por mais que sejam uma só realidade, nota-se algumas vezes uma distinção muito sutil entre eles. Parece que uma e outro atuam de modos diversos, conforme o sabor que o Senhor lhes oferece. E por fim, também me parece que a alma difere das faculdades. Não se trata de uma só coisa. São tantos os mistérios que existem em nosso íntimo e são tão delicados que seria atrevimento meu ousar explicá-los. No céu os veremos. Se o Senhor, por sua misericórdia, conceder a graça de nos levar a seu reino, onde esses segredos nos serão revelados. Amém. E nós chegamos ao fim do primeiro capítulo das sétimas moradas. E eu volto daqui a pouco para a continuação do capítulo 2. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e compartilhar especialmente este vídeo com aqueles que não têm a possibilidade de ter de acesso a esta leitura. Está bem? Então agradeço por estarem comigo até aqui e até o próximo vídeo. Até já!